Eu olhei agora, porque senão vocês iam ficar sem a gravação. Agora sim, tá? Recapitulando, respeitando aqui a gravação, tá? Então, nós temos duas espécies ou duas modalidades de sucessão, dando continuidade na aula de hoje, no item 5, para quem chegou agora. Sejam bem-vindos. Nós temos as modalidades ou espécie quanto à fonte e quanto aos efeitos, tá? Quanto à fonte, nós temos as subclassificações, que no caso é a chamada sucessão legítima e testamentária, e quanto aos efeitos, também nós temos duas subclassificações, né? Que é com relação a título singular, título universal. Fonte, professor. Fonte é a origem da interpretação. Vocês podem até colocar aí no material de vocês, tá? Porque aí está escrito quanto à fonte, né? Então, na verdade, o que interessa a nós é saber a origem da interpretação, o enunciado, né? O conceito geral, tá? Essa cadeira aqui tá meio... Bom, sucessão legítima. O que é uma sucessão legítima? Tá? Quanto à fonte. O direito sucessório ele está associado às regras condizentes à ordem da vocação hereditária. Então, a sucessão legítima é justamente a finalidade da gente reconhecer quem são os herdeiros legitimados, que obviamente vão se habilitar daqui a pouco na regra da herança, né, na regra da sucessão. Então, repito, para quem está chegando agora, para quem está anotando, respeitando vocês, né? Com relação à fonte, a sucessão legítima, ela está preocupada em definir o papel da norma, em fazer com que, ao mesmo tempo, defina, reconheça quem são os herdeiros legitimados que estão naquela ordem de preferência que mais tarde nós vamos estudar com mais detalhes. No momento de você concorrer a uma herança, quem é que por primeiro vai se habilitar, tá? Aí, eu queria que vocês verificassem aí no roteiro de vocês, eu coloquei um artigo, o 1786, né? Esse artigo ele define a regra geral. A regra geral mesmo é a sucessão legítima, porque a sucessão ela é reconhecida com base no ordenamento jurídico. Tá? Então, para quem está anotando, a sucessão legítima é a regra geral, que é o papel da norma, da lei, que reconhece, obviamente, a nós, enquanto herdeiros, que reconhece a herança, tá? Então, toda vez que os senhores e as senhoras ouvirem falar em sucessão legítima, é justamente com esse propósito, é o papel da lei, que define, que justamente confirma os herdeiros, que confirma a existência de uma herança. É o papel que nós vamos exercer na sucessão. Por exemplo, né, o Lucas vai ser o herdeiro dentro daquela ordem sucessória, tá? O Gustavo vai herdar a herança deixada pelo espólio fulano de tal, tá? A Daniele vai estar justamente nessa ordem de vocação hereditária. Ela vai se habilitar nessa sucessão. Daqui a pouco ela vai resgatar sua herança. Então, quem define esse procedimento, quem define o papel de cada um, tá? Dentro da sua ordem, dentro do seu momento de resgatar a sua herança, é a chamada sucessão legítima. Toda vez que eu ouvirem falar de sucessão legítima, é a regra geral. É o papel da lei que vai definir, que vai reconhecer os herdeiros, que vai reconhecer a herança, tá? Essa é a função da chamada sucessão legítima. Certo, meninos e meninas? E, em contrapartida, nós temos a chamada sucessão testamentária. A sucessão testamentária é a exceção à regra. Enquanto que a sucessão legítima é a regra, a sucessão testamentária é a sua exceção. É bem interessante vocês não esquecerem, né? A sucessão testamentária, pela etimologia, já dá para a gente ter uma noção. É o testamento que vai ser analisado, que vai ser discutido, né? Que vai ser direcionado todo o seu trâmite de reconhecimento, de abertura, de registro, de averbação, também se for o caso, né? Então, a sucessão testamentária, alguns alunos me perguntam, nós temos que sempre fazer testamento? Claro que não, né, gente? O testamento é uma opção daquele indivíduo que ainda vivo,
em vida, vai se preocupar em formalizar esse documento. Mas ninguém é obrigado a fazer testamento. Parte da liberalidade, da sua vontade. Tá? Agora, o senhor falou que é uma exceção. Por que uma exceção? Porque normalmente aqui no nosso país, perante outros países, né, principalmente aqui na América Latina, o testamento ele não é tão utilizado comparado, por exemplo, à população, à civilização da Europa, dentre outras civilizações. Normalmente é uma questão cultural, tá, queridos? Até porque o testamento, venhamos e convenhamos, ele não é um procedimento barato, tá? Ele é muito custoso, ele normalmente tem um valor até exorbitante, é um valor alto. Obviamente, vai depender também daquilo que você pretende formalizar nele. Então, por uma questão de costume, de tradições, são poucos casos das pessoas que têm interesse em formalizar seu testamento, tá? Em que têm interesse em registrá-lo. Não é um ato muito comum. É isso que eu quero que os senhores e as senhoras não esqueçam. Mas é uma garantia, é uma segurança, tá? Porque a partir do momento que você formalizar o testamento, posteriormente ele vai ser reconhecido a partir do momento da morte, tá? Então, repetindo, voltando aqui para a apostila, né? A sucessão testamentária, ela é uma exceção à regra, tá? Daquilo que não for possível a legítima formalizar, aí nós vamos adentrar na exceção que é o testamento. Resumindo, caso não consigamos reconhecer aqueles herdeiros de imediato, pode ser que a gente vá reconhecê-los através do Instituto do Testamento, levando em consideração, a gente crê, né, que o finado tenha deixado um testamento para reconhecer, obviamente, aquela herança ou aquele legado em prol daquele herdeiro ou daqueles herdeiros, tá? Então, nesse sentido, o testamento é uma opção de você resguardar o seu patrimônio futuramente, visando contemplar alguém, né, gente? Visando contemplar um herdeiro. Ah, teve uma pergunta ontem mesmo, professor, é só herdeiro? Não, gente, você também pode contemplar no testamento terceiros, né? Pessoas estranhas, tá? Quando eu falar pessoas estranhas, não necessariamente são teus parentes, tá, galera? Vocês podem contemplar um amigo, qualquer pessoa que vocês tenham interesse. Mas lá na frente eu vou explicar como é que isso vai ser feito, porque nós temos que respeitar a cota dos herdeiros necessários. Tem todo um conjunto de regras que hoje eu ainda não vou discutir isso. Será objeto das nossas próximas aulas. Mas o que eu adianto para vocês é que o testamento é uma opção de você confirmar a herança em prol de alguém. E eu, obviamente, posso me subsidiar do testamento, tá? Certo, meninos e meninas? Então, para quem está chegando agora, para quem chegou depois, eu vou só recapitular, para ninguém se perder, tá? A sucessão legítima é a regra geral, a sucessão testamentária é a exceção à regra geral, tá? Vai eu sei, Saulo. Tá, Saulo? Então, a legítima é a regra, a sucessão testamentária é a exceção. A sucessão legítima, ela leva em consideração, ela formaliza o reconhecimento dos herdeiros, é o papel da norma, é o papel do Código Civil, da Constituição, de qualquer lei, que reconhece, por exemplo, o Saulo como herdeiro, que reconhece a Ana Carolina como herdeira, que reconhece o Marcos como herdeiro, e assim vai, tá? É a preocupação da lei em definir quem é quem naquela ordem de vocação hereditária, naquela ordem de sucessão, que lá na frente nós vamos estudar melhor, tá? É a regra geral, por favor, anotem, não esqueçam, sucessão legítima é a regra. Todo mundo vai passar por isso. Eu, nesse exato momento, estou passando por isso. A lei me reconhece como herdeiro. Eu estou dentro da regra da ordem de vocação hereditária. Eu, na condição de herdeiro, sou reconhecido por lei. Assim como logo, logo, todos vamos passar por isso também, tá? É a regra da sucessão legítima. Legítima está dizendo, né? A lei que reconhece os herdeiros, eles têm a legitimidade de assim serem reconhecidos, tá? Aí vem a sucessão testamentária, que é o quê? A exceção. Testamento. Eu posso fazer um testamento? Pode. Eu sempre tenho que fazer testamento? Não. Testamento é uma opção.
Olha a palavra da tarde, opção, é uma faculdade. Se você tiver interesse, você formaliza, tá? Naquilo que não for possível a legítima definir, aí você vai buscar a resposta onde? No testamento. Claro que a gente está torcendo, né, fazendo figa, para ver se exista pelo menos um testamento deixado pelo finado, né? Porque normalmente nem sempre vai existir testamento, até porque nós não temos o costume de fazer, tá? É muito custodioso, como eu já havia falado para os senhores e para as senhoras. Mas se existir um testamento, ele é uma opção de reconhecer os herdeiros, é uma opção de reconhecer a herança deixada por aquele finado, por aquele de cujos, tá? Por aquele falecido, tá? Isso é a classificação com relação à fonte. Fonte é o que eu falei? É uma interpretação, tá? É uma origem de uma interpretação. Toda vez que vocês ouvirem falar a palavra fonte jurídica, é uma interpretação jurídica, tá? É o início de uma discussão jurídica, tá? Tudo bem, meninos e meninas? Isso é com relação à fonte. Mas, MAS, tá? Nós temos uma outra classificação aqui com relação aos efeitos, tá, meu povo, minha pova? Os efeitos são consequências. Enquanto que a fonte é a origem de uma discussão, os efeitos é o quê, professor? Efeitos são consequências de um determinado acontecimento, de um determinado fenômeno, tá? De algo que ali está acontecendo. Então, efeitos do direito sucessório. O que a sucessão traz de consequência? Pronto, para facilitar melhor o entendimento de vocês todos, tá? Aí nós temos aqui duas subclassificações, tá? Nós temos uma sucessão reconhecida a título singular e nós temos uma sucessão reconhecida a título universal. Qual é a diferença de uma para outra, tá? A sucessão a título singular é aquela sucessão reconhecida em sede de legados. Anotem isso daí, tá? Sucessão singular é, a título singular, melhor dizendo, né? É porque eu estou definindo, eu estou reconhecendo legados. E eu te falei ontem, salvo engano, foi ontem a nossa aula, tu já sabes a diferença da herança para legados, né? Ou não? Tu já sabes a diferença, tá? Legados é o quê, gente? São aqueles bens indubitavelmente identificados, reconhecidos, tá? Devidamente formalizados, tá? Aquilo que você facilmente pode identificar, tá? Então, nesse sentido, a sucessão a título singular é porque eu vou considerar aqueles bens identificados, aqueles bens que notoriamente eu posso facilmente assim definir, tá? A sucessão a título universal, aí nós estamos trabalhando com herança. Universalidade é sinônimo de herança. É algo que eu não tenho como de imediato que definir. Não foi isso que nós tratamos ontem? Diferença de herança para legados. Legados são bens identificáveis. Herança é um bem universal. A herança você vai trabalhar com expectativas, né, de direito. Você não sabe ao certo o que vai receber. Você supõe, você acredita que vai receber algo. Só não sabe ao certo o que é realmente esse algo, tá? Então, dentro dessa interpretação, a herança, ela é uma universalidade. Ela é um tudo. Ali você está trabalhando com créditos, você vai estar trabalhando com débitos, você vai estar trabalhando com obrigações. Então, a priori, professor, enquanto eu não tiver a partilha definida, eu estou trabalhando com uma expectativa de direito. Isso é uma herança, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, tá? Dentro desse panorama de universalidade. Agora, se você já sabe exatamente o que define aquele objeto, se você já sabe realmente o que vai caracterizar, o que vai identificar, pormenorizar, aí você vai estar trabalhando com legados, né? Porque os legados você já sabe.
o legado, indubitavelmente, ele é identificado, né? Não tem como você não deixar de não reconhecer o legado, diferentemente da herança, tá? Deu para entender essa diferença? Então, a título singular, eu estou trabalhando com bens identificáveis, bens singulares, bens que eu posso definir facilmente. Legados de bens móveis, aquela casa localizada no município X, cuja metragem é Y, o valor é Z. Isso é um legado. Você já está sabendo de antemão o que se trata. Você já sabe de antemão o que define esse objeto, que na verdade é um bem imóvel, né? Agora, diferentemente, né, a herança é uma universalidade. Normalmente você trabalha com percentuais. 20% de um acervo deixado pelo fulano de tal. Mas o que é esse 20%, afinal? Eu acho, olha aí os verbos, olha. Eu acho, eu entendo que seja, eu acredito. Ou seja, você não tem certeza, né? Você está trabalhando com uma expectativa. Então, isso é uma herança. A herança, ela não te leva ainda a uma liquidez. Ela não te leva ainda a uma identificação. A priori, você está trabalhando, repito, com uma expectativa. Tá? É até redundante, está toda hora repetindo, mas vocês precisam não deixar de não esquecer, né? Herança é expectativa. Legado é objeto líquido certo, definido, identificado. Essa é a grande diferença de herança para legados, tá? Por esse motivo, aqui voltando para o material de vocês, a herança ela é definida a título universal, porque não tem como a gente identificar a priori herança, definir, singularizar. Somente isso vai acontecer depois da partilha. Aí sim, a partilha você faz, a herança deixa de existir com a partilha, tá, gente? Porque aí você vai formalizar, você vai definir o que você quiser, o que era uma mera expectativa vai virar um direito líquido e certo, você vai realizar atos de alienações, né? Aí a Karina, por exemplo, professor, recebi uma herança deixada pelo meu pai. Ou seja, eu ainda não sei exatamente o que eu vou receber. Beleza, Karina, então você precisa perpassar pelo inventário, até depois você obter a sua partilha. O que era uma expectativa, o que era uma herança, vai daqui a pouco virar um direito líquido e certo. Uma cota definida, tá? Uma cota identificada. Normalmente, isso é perfeitamente possível dentro do rito do inventário, que lá na frente também nós vamos estudá-lo, tá? Por esse motivo, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, eu coloquei essa OBS aí. Vocês estão vendo essa OBS que está no material de vocês? Eu acho que eu coloquei, tá, gente? Me confirme aí, porque teve uma outra turma que não estava com essa observação. Eu não sei se a turma B está, tá? Tá sim. Legítima sempre será título universal. Tá escrito isso daí? Me confirmem, tá? Porque eu não sei se eu coloquei isso no teu material. Testamentária a título universal singular. Tá escrito isso daí? Me confirmem. Porque na outra turma não estava escrito essa observação. Beleza, Daniele? Obrigado. O que quer dizer isso? Legítima sempre será título universal. A regra geral é a sucessão legítima, não é? Você vai trabalhar com a lei. Por esse motivo, a lei, ela sempre reconhece herança. Ela sempre vai reconhecer a universalidade. Tá? Então, não tem para onde a gente deixar de não entender. Por se tratar de lei, já que é a sucessão legítima, a sucessão legítima é sinônimo de sucessão reconhecida pela norma, tá? É a regra geral, como já falei para vocês. Então, a lei, ela sempre reconhece herança. Ela sempre vai reconhecer uma universalidade, tá? Então, não tem para onde correr. A herança, ela é o título universal. Ela sempre, a herança, ela está contida na lei, ela está definida na lei. Não é à toa que ontem nós vimos naquela regra da Constituição, né, que eu falei para vocês, eu acho que vocês anotaram, o artigo 5º, inciso 30 da Constituição, né, gente, que eu falei para vocês, que a herança é considerada como o quê? Como um dos direitos fundamentais.
tá? Qualquer um de nós tem direito, assim, de resgatar a sua herança. Então, por esse motivo, esta herança, ela sempre está reconhecida em lei. Daí a nomenclatura, daí a frase. Sucessão legítima sempre será título universal. Traduzindo, a lei sempre reconhece a herança. Quer seja a lei constitucional, quer seja a lei civilista, né, como um todo, legislações infraconstitucionais, no caso, né? Então, o Código Civil, a legislação como um todo, principalmente a Constituição, que é a norma maior, reconhece herança. O senhor está mentindo? Não estou mentindo. Artigo 5º, inciso 30, não é, gente? Lá da nossa Constituição. Você até anotou ontem, né? Lá tá na cara. É muito clássico. Herança é direito de cada um de nós assim obter. Todo e qualquer indivíduo tem direito de conquistar o quê? A sua herança. Então, ela é reconhecida por lei. Ela está definida como a regra da sucessão legítima. Tá? Tranquilos, né? Isso é muito simples de vocês entenderem, não é nenhum motivo de crise, tá? E a sucessão testamentária, professor? Bom, o testamento é mais simples ainda. O testamento, ele não só vai ser definido a título universal, como assim a título universal? Ou seja, na própria regra da lei, reconhece também o testamento, tá? O testamento, ele é a título universal, por quê? Porque ele também vai ser reconhecido na própria legislação, na própria norma em si, tá? Ele, indubitavelmente, vai ser direcionado, você vai estudar o testamento no Código Civil, a própria Constituição também define, tá? Então, a sucessão testamentária, indubitavelmente, essa cota do testamento é reconhecida também por lei. Então, a gente não pode deixar de não considerar o testamento a título universal, porque também ele é reconhecido pela norma. E também singular, né? Por que singular? Porque o testamento tem a sua regra própria, tá? Anotem isso daí. Professor, deixa eu ver se eu entendi. A sucessão testamentária é a título universal por quê? Porque o testamento é reconhecido por lei. O testamento, ele tem as suas regras também definidas pela norma. E é a título singular porque o testamento também tem as suas regras próprias. Então não vamos confundir. Ao mesmo tempo ele é reconhecido por lei, ao mesmo tempo ele tem as suas regras próprias. Tá? Regras específicas. Pronto, para facilitar vocês. A título singular, nós estamos trabalhando com objetos definidos. O testamento, ele aceita, gente. Olha lá, hein? O próprio testamento aceita objetos de legados, tá? A título singular, né? Porque ele tem regras próprias. E também o testamento trabalha com herança. Olha, uma coisa importante, uma coisa nova que eu estou falando aqui, tá? Uma informação nova. Eu sugeriria que até vocês anotassem essa informação nova que eu vou falar agora. Eu ia falar isso lá na frente, mas já que nós estamos nesse momento, eu aproveito e já adianto. E lá na frente eu vou querer saber de vocês de novo, tá? Cuidado, para quem está me ouvindo, para quem está anotando. O testamento, isso é uma OBS. O testamento aceita tanto legados, como também trabalha com cotas de herança. Aqui no meu testamento, ó, por exemplo, nesse testamento eu posso visualizar legados, objetos identificáveis, como também eu vou trabalhar com heranças, percentuais, cotas ainda não definidas. Eu estou trabalhando com expectativa, tá? Professor, então quer dizer que o senhor está falando que o testamento tanto aceita legados como herança. Mas aí, no caso da herança, percentualmente falando, os percentuais, né? É preciso, então, a gente ler o testamento, é preciso você abrir o testamento, é preciso você reconhecer o testamento, registrar o testamento, para que aquela herança, daqui a pouco, venha a ser o quê? Notoriamente reconhecida. Por isso que vem essa observação.
A sucessão testamentária é reconhecida por lei e também reconhece a sua própria regra. E, ao mesmo tempo, o testamento aceita legados a título singular, como também aceita herança a título universal. Repito, o testamento trabalha com legados a título singular, é algo que você facilmente consegue identificar, como também trabalha com herança. A herança é uma universalidade, ela é deferida a título universal. Não vamos confundir, isso é simples de entender, tá? Repetindo, para quem ainda não conseguiu, vou repetir de novo. O testamento, tá aqui esse meu testamento, vocês estão vendo ele? Tá bem aqui, ó, tá? Ele aceita tanto legados no seu interior, na sua discussão, venho por meio deste, por intermédio do testamento deixado pelo senhor Gustavo, tarará, tarará, no espólio do senhor Gustavo, direcionar como herdeiros necessários. Dois pontos. Daniele, fala, tá. Lorena, tarará. Você tá entendendo? Para cada uma, isso é uma primeira cláusula. Cláusula 2, dos bens. Cada uma das herdeiras receberá a herança. Olha aí a redação. Correspondente a 20% do acervo. Ou seja, o que é esse 20%, professor? Ainda não ficou definido. Por esse motivo, nós precisamos adentrar no devido processo legal, se for o caso. Nós temos que buscar o auxílio do judiciário para que essa expectativa, essa herança, daqui a pouco vai ser reconhecida, vai ser direcionada. O que era uma expectativa, as herdeiras daqui a pouco vão receber o direito líquido e certo. O que era uma mera incerteza, daqui a pouco vira uma certeza, tá? Ou, isso é a título universal, isso é uma herança, né? Mas também eu posso trabalhar com a seguinte redação, o testador, né? Correspondente a uma parte do imóvel, de uma sala, ou de uma cozinha, ou de um objeto, os bens móveis, ou pertenças, que vai direcionar para a senhora Lorena. Ou seja, já estou direcionando legados, né? Porque eu já estou definindo ali os objetos. Lorena irá receber 10 objetos de pinacoteca, daqueles pintores, etc, etc. Fulano, Beltrano. Olha aí. Nós já estamos sabendo o que Lorena vai receber, porque isso já está definitivamente definido no testamento. Tá? Então é isso que eu quero que os senhores e as senhoras não esqueçam, que o testamento, meu povo, minha pova, ele aceita tanto legados a título singular, como também aceita, trabalha com herança a título universal. Principalmente as heranças, quando são trabalhadas no testamento, você trabalha muito com percentuais, tá? Porcentagem dentro de um objeto como um todo, tá? Oi, para mim não está travando, tá? Deu para entender, gente? Então, nesse sentido, o testamento ele aceita duas modalidades: herança e legados, tá? Além do Saulo, alguém está conseguindo também me ouvir direito? Todos estão me ouvindo ou é só o Saulo que não está me ouvindo? Tá tudo tranquilo, gente? Tá? Todo mundo está me ouvindo? Tranquilos? Pois é. Então, nesse sentido, o testamento, ele... Então, Saulo, eu acho que é o teu fone. Dá uma olhadinha aí no teu fone. E aí os colegas aqui estão confirmando, tá? Certo, gente? Então, recapitulando, uma pergunta que não quer calar. O testamento é só a título universal? Ou seja, o testamento só aceita herança? Claro que não, né? O testamento aceita tanto herança a título universal, como aceita também legados a título singular. Aceita uma forma e aceita outra. As duas modalidades são plausíveis, são aceitas no testamento. Tá? Certo? Ficou alguma crise nesse capítulo 1? Deu para entender? Tranquilos, tá? A partir de agora, nós vamos dar início ao próximo capítulo, que é o capítulo número 2, beleza?
que nós vamos, obviamente, é um capítulo um pouquinho extenso, vamos falar com a máxima tranquilidade possível, respeitando a vocês todos. Eu não poderia deixar de não iniciar hoje o capítulo 2, que a gente tem que dar andamento na matéria, tá? Professor, eu não estou com a apostila do capítulo 2. Eu já postei aí na plataforma, eu acho que vocês já devem ter impresso. Eu vou olhar aqui pelo meu telefone, tá? Porque eu não imprimi, na verdade eu imprimi, mas eu deixei no escritório, e aí eu vou direcioná-lo aqui através do meu telefone, tá bom? Capítulo 2. Capítulo 1 já foi, tá, gente? Hoje oficialmente fechamos o capítulo 1. Vamos para o próximo capítulo, tá? Só rapidinho antes de iniciar o capítulo 2, na próxima semana, a Ana Paula não está aqui, né? Mas eu vou mandar um zap para a Ana Paula dizendo que vocês já vão ter uma atividade do capítulo 1. O que que a gente combinou, né, gente, no primeiro dia de aula? A cada término de capítulo, não é isso? A gente faz uma atividade dele, não é isso? A gente vem fazendo essa didática desde o semestre passado. Acabamos hoje o capítulo 1 e na próxima semana já tem uma atividade bem simples para o capítulo 1, tá bom? Depois eu vou dizer para a Ana Paula e vou postar na plataforma, tá? Fecha parênteses, estou falando muito. Vamos começar o capítulo 2. Eu gosto muito desse capítulo. Sucessão geral. Vamos começar. Sucessão geral é a regra, são as informações pertinentes acerca do funcionamento do direito sucessório sob a análise restrita, tá? Agora vamos iniciar um capítulo que vai ter a preocupação de nos informar previamente as regras específicas do funcionamento do direito das sucessões, depois que alguém vier a falecer. Por isso que eu falei sobre a ótica restrita, né? Sentido restrito. Toda vez que vocês ouvirem falar sucessão, sentido restrito, você está falando o quê? Evento da morte, tá? É uma análise direta, é uma análise particular. Tudo bem, meninos e meninas? Beleza? Essa é a sucessão geral, é a regra, são conjuntos de regras, especificidades, tudo voltado para o sentido restrito da sucessão, tá? É claro, meu povo, minha pova, que a primeira informação que eu não posso deixar de não informar para vocês são os pressupostos. Acompanhe aí no roteiro, tá? Pressuposto de ocorrência para a sucessão em sentido restrito. Sentido restrito, né? Ou seja, após o acontecimento da morte. A sucessão, gente, trabalhará com dois principais pressupostos. Para que ocorra a sucessão em sentido restrito, duas importantes informações, dois principais pressupostos obrigatoriamente têm que acontecer. O principal deles, o primeiro principal deles é a morte, anotem aí. O principal pressuposto é o evento mortis, óbvio, né, que eu estou falando no sentido restrito. E o outro que o senhor falou é a existência ou coexistência de herdeiros. Repita, professor, eu acho que eu olhei aqui a janela, eu olhei aqui, eu me distraí. Tudo bem, então eu vou repetir. A sucessão em sentido restrito, ela deve cumprir, ela deve obedecer com dois principais pressupostos. Que é pressupostos? Regras que antecedem, informações que iniciam, tá? Quais são esses dois principais pressupostos? O principal, o evento morte, e o segundo, a coexistência de herdeiros, e eu ainda vou adiante, herdeiros notoriamente reconhecidos, né, notoriamente identificados. Esses dois pressupostos, eles obrigatoriamente, já está dizendo, olha a etimologia, eles devem existir, tá? Lá na frente nós vamos ver uma exceção. Eu não vou ainda confundir a mente de ninguém aqui, nós estamos tendo toda uma tranquilidade, estou direcionando o ensino com toda a organização, tá? Por enquanto estamos vendo a regra, mas como toda regra tem exceção. A exceção eu não vou discutir hoje. Por enquanto estou trabalhando a mente de vocês todos na regra. Lá na frente, aí eu vou dar uma outra interpretação para a exceção, que ainda não é o momento, tá? Por enquanto, pense na regra.
existência do evento da morte e a existência de herdeiros, ou coexistência. Parte do entendimento que existe alguém, né? Coexistência está dizendo, parte do entendimento que existe o fulano, a fulana está viva, né? Então ela está pronta, ou ele está pronto para se habilitar no direito das sucessões. Tá, gente? Ficou claro, meninas e meninos? Esses pressupostos são regras fundamentais, tá? Se alguém puder, por gentileza, anotar aí no seu caderno, anotem. Pressupostos são regras essenciais, regras fundamentais para que o direito das sucessões em sentido restrito possa realmente existir. Sem a existência desses pressupostos, nós não temos uma análise sucessória em sentido restrito. Nós vamos ter uma outra interpretação, que hoje eu ainda não vou discutir sobre isso, tá? Lá na frente vocês vão ver essa exceção, não hoje, tá bom? O que mais, professor, que tem no nosso roteiro? Sim, acompanhando aqui o roteiro, tá? Temos o princípio da Saizinho. Gente, o que é Saizinho, né? É uma palavra muito diferente do nosso vocabulário, até porque a origem dela é uma origem francesa, galega-francês, salvo me engano, gente, é do século XVIII, de 1752, precisamente, que os intelectuais, os jurisconsultos franceses, eles elaboraram, notoriamente, uma interpretação e chegaram a essa análise, né, chamado princípio da Saizinha. O que é Saizinha? Saizinha é algo que você vai ter à sua disposição, é algo que tem como você se apossar, é algo que vai ter como você se apoderar. A própria nomenclatura Saizinha tem essa vertente de análise, tá, gente? Você vai estar agarrando em algo, você vai estar se apoderando de algo, viu, gente? Você vai estar na incumbência de resgatar algo, alguma coisa. Essa é a proposta da origem etimológica clássica do termo Saizinho, que surge durante a Idade Moderna na França, perante os intelectuais jurisconsultos franceses, né? Que descobriram essa nomenclatura e começaram a analisá-la dentro do direito das sucessões. Então, é direito de qualquer um de nós aqui nessa sala, por exemplo, se apoderar de um bem, de se agarrar a um objeto ou de uma obrigação. O direito que o Gustavo vai ter é o mesmo direito que o Saulo vai ter. O direito que Daniele vai ter é o mesmo direito que a Lorena vai ter, e por aí vai. Cada um de nós tem o direito de se apoderar de algo, de alguma coisa. Esse algo, esse alguma coisa, entre aspas, eu vou chamar de quê? Herança. Não é, gente? Que é a regra geral. Ela não é a título universal. Você não vai trabalhar com toda uma universalidade. Então, a Saizinho, por enquanto, só estou explicando para vocês a origem etimológica. A origem etimológica do termo Saizinho vem do francês, que significa você se apoderar de algo. Você se agarrar a alguma coisa, tá? Eu tenho por direito a resgatar algo, eu tenho por direito a resgatar alguma coisa. Essa é a origem etimológica do termo Saizinho. Beleza. Agora, o que se propõe o princípio da Saizinho? Eu já sei a origem etimológica, o senhor acabou de dizer. Mas o que é esse princípio, gente? Vamos lá. Ó, é o seguinte, o princípio da Saizinho, traduzindo em miúdos, significa dizer que, por exemplo, nesse exato momento que eu estou conversando com vocês, necessariamente, pode ser ou não necessariamente, que alguém aqui já se encontre em uma situação de herdeiro e, de repente, ainda nem saiba disso. Eu vou facilitar o linguajar. Nesse exato momento que nós estamos discutindo aqui, vocês estão me ouvindo, estão me vendo, pode ser que alguém já se encontre na condição de herdeiro e, de repente, ainda nem saiba disso. O senhor quer dizer o seguinte, professor, que alguém já pode ter falecido, né? Associado à minha pessoa, porque aí é uma relação de parentesco, né, gente? O herdeiro, ele deve estar
obrigatoriamente associado a uma relação de parentesco, para vocês não deixarem de não entender, regra geral, né? E eu já resgatei automaticamente uma herança. Muito embora ainda nem saiba de antemão que eu já esteja vivenciando uma condição de herdeiro. Porque, galera, a herança, a sua transmissão, eu acho que eu até coloquei aqui, eu devo ter colocado. Eu não, agora que eu olhei aqui, eu não coloquei, mas vocês vão anotar, tá? Alguém pode me ajudar a colocar aí no grupo, por favor? Artigo 1784. Por favor, alguém digite aí, que eu não posso digitar no momento, tá? A redação do artigo 1784. Algum assistente, por favor, coloque aí no grupo, tá? Esse artigo 1784 é o artigo da SAISINE, tá? Para quem está me ouvindo, por favor, depois coloque aí no grupo, 1784. Esse dispositivo legal, muito obrigado, Lucas. Esse dispositivo, ele, daqui a pouco vocês vão ler, a transmissão da herança, a partir do momento que acontecem os pressupostos, ela é automática, imediata. Ah, por exemplo, então, eu vou tomar a mim como exemplo, tá, gente? O pai do professor Ari faleceu recentemente. Daqui a 5 minutos o professor Ari vai virar herdeiro. Não, gente. A partir do momento que foi sacramentado o falecimento, eu já fiquei na condição, já me tornei herdeiro automaticamente. Vocês estão entendendo a lógica? Vocês estão entendendo a interpretação? Não é daqui a 5 minutos. Para quem está lendo agora o artigo 1784, tá? Eu quero dizer para vossas excelências que a transmissão da herança ela é de imediato. É isso que está dizendo o artigo, né? A lei está dizendo isso. Uma vez ocorrido a abertura da sucessão, não é isso? Aberta a sucessão, né? A herança transmite-se automaticamente, imediatamente. Não é daqui a 5 minutos, não é daqui a 10 minutos. Não, 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 não. Da feita que for sacramentado os pressupostos de ocorrência, que vocês já sabem quais são os pressupostos, né? Da feita que for sacramentado, confirmado o evento morte, e da feita que eu levar em consideração que existem os herdeiros, a herança foi transmitida. Nesse exato momento, alguém já pode estar na condição de herdeiro. Nesse exato momento, a herança já pode ter sido transmitida para você. Mesmo que você ainda nem saiba que esteja já na condição de herdeiro. Só a título exemplificativo, tá? A Lorena, por exemplo, tá, Lorena? Não vá depois me crucificar, só um exemplo. Lorena já pode estar nessa condição agora de herdeira. Está ouvindo a aula, está anotando, tá? Lorena, só um exemplo, tá? E aí, quando terminar a aula, Lorena, nossa, tu tá entendendo? Ou seja, a herança já foi transmitida a ela, aconteceu algum evento morte, bate na madeira, né, Lorena? Só um exemplo. O evento morte aconteceu, tá? E ela já se encontra na condição de herdeira. Então, a herança foi transmitida automaticamente. Isso é o que defende o princípio da SAISINE. Esse princípio defende que não interessa a condição a qual você esteja. A partir do momento que os pressupostos forem confirmados, a herança será transmitida imediatamente para aqueles herdeiros notoriamente reconhecidos. Tá? Então, traduzindo em miúdos, eu tenho que levar em consideração essa redação do artigo 1784. E detalhe, aberta a sucessão, não só na regra geral da legítima, né? Levando em consideração a existência dos herdeiros, como também a regra do testamento. Cuidado, hein, gente, que a SAISINE, o princípio da SAISINE, ele também ocorre na sucessão testamentária. Uma vez me perguntaram, os efeitos desse princípio, a transmissão automática e imediata da herança, só acontece na legítima, somente naquilo que a lei reconhece. Não. No testamento, gente. Me dê um exemplo, sim. Tu pode estar fazendo agora... Cadê meu testamento? Até voou meu testamento, tá aqui. Eu fiz agora o testamento para deixar a minha herança, por exemplo, para o Lucas.
tá? E aí, quando é que, obviamente, o Lucas vai ser herdeiro? A partir do momento que o testamento for lido, né, gente? Então, a partir do momento que o testamento for lido, for reconhecido, indubitavelmente o Lucas passará a condição de herdeiro legitimado, o dono daquela herança que eu vou deixar para ele, tá? Não sei, Lucas, ainda o que eu vou deixar para você, mas posso ser que eu faça um testamento, né? Agora, a Saizinho, ela acontece também na regra da sucessão testamentária, né? Então ela é muito relativa, não é somente em regra de legítima, tá bom? Então, quer seja na isso, os livros de civil, Lucas, boa ideia. Então, não só na regra da legítima, como também na regra testamentária. É perfeitamente possível. Mas eu quero que vocês não esqueçam, ao sair daqui a pouco, dessa aula, por favor, não esqueçam. Os efeitos do princípio da sozinha é o princípio que define a transmissão imediata da herança. Não importa a circunstância, não importa o ambiente, não importa o lugar, não importa o tempo, não importa o momento. Eita, professor, só falou rápido, vou repetir. Não importa o momento, não importa o tempo, não importa as circunstâncias, onde quer que você esteja. Deu até o exemplo da Lorena. A Lorena até riu aqui. Ela pode estar estudando agora, mas daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos, agora, ela pode estar na condição de herdeira. E ainda não sabe disso. Tá? Porque a herança foi transmitida imediatamente, desde que obedeça aqueles pressupostos, que vocês já sabem quais são, né, gente? Não saio daqui sem os pressupostos na cabeça. O evento da morte, que é o principal, e a existência de herdeiros, sujeitos de direito notoriamente reconhecidos. Tudo tranquilo. Então, o princípio da Saizinho, tranquila agora sem o trema, né? A gente tem que falar assim. Então, tô brincando. Então, a Saizinho, ela obedece. Esse princípio, ele informa que imediatamente foi repassado os efeitos da herança, foi transmitida essa universalidade para aqueles herdeiros notoriamente reconhecidos. Não importa a circunstância, o lugar, o local, eu já estou num contexto vivenciado. Aí alguns alunos me perguntaram, professor, por que alguns dias, meses, até anos depois, a pessoa fica sabendo que é herdeira? Muito embora já estivesse nesta condição, olha, há muito tempo, desde o momento do falecimento, né? E aí, professor, vamos imaginar, por exemplo, vou pegar a Isabela, tá? Isabela também não vai me crucificar, é só um exemplo, tá? A Isabela, ela viajou para os Estados Unidos, o papai e a mamãe da Isabela estão no Brasil. Isabela é uma executiva, né? Ela viajou a negócios, e aí ela teve que se ausentar do Brasil. Mas, que é M-A-S, não é M-A-Z, tá? Ao saber de antemão uma notícia desagradável. Isabela, só um exemplo, tá? Lá nos Estados Unidos aconteceu a abertura sucessória. Alguém faleceu. Ou seja, a herança foi transmitida imediatamente já para Isabela. E ela ficou sabendo, acredite, depois que ela voltou para o Brasil. Ou seja, mesmo que ela já estivesse nos Estados Unidos, na condição de herdeira, isso já aconteceu automaticamente, a herança já foi transmitida para ela, pelos efeitos do princípio da Saizinho, mas ela tomou conhecimento disso depois. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é, a herança foi transmitida naquele dia específico do falecimento. Isabela se encontrou ali na condição de herdeira, beleza. Outra coisa é, ao voltar para o Brasil, ela tomou conhecimento do falecimento de algum ente querido seu. É diferente, porque ela já estava na condição de herdeira, ó, desde o momento do falecimento. Ela já era herdeira desde aquele dia específico do falecimento. Certo, Isabela e companhia? Então, isso é relativo. Tem pessoas que sabem das suas condições de herdeiros, acreditem, meu povo, minha pova, anos depois. É por isso, você já ouviu aquela historinha daqueles, entre aspas, né, daquelas pessoas que ficam sabendo, né,
querem se habilitar até anos depois, de repente você liga ao rádio, você liga à TV, ah, apareceu o filho do fulano, ingressou até com uma paternidade aí, porque ele quer resgatar sua herança. Olha que o pai dele, ou de repente a mãe dele já faleceu, ó, bote tempo. Mas o camarada acha que tem por direito a receber alguma coisa ainda, né? Ou seja, a Saizinho, os efeitos desse princípio já ocorreram desde o momento do falecimento. Desde lá eu já era herdeiro. Mas eu fiquei sabendo disso, eu fiquei sabendo dessa situação de falecimento, de todo esse fato gerador, de todo esse acontecimento, anos depois. E aí os alunos normalmente me perguntam, eu posso me habilitar, etc. É isso que nós vamos discutir logo logo. Temos que verificar prazos, momentos, regras de prescrição. Isso tudo eu não vou falar ainda hoje, mas em breve nós vamos discutir, tá? O que eu quero que você não esqueça, olhando de novo aqui para o material, o princípio da Saizine, né? Ele define naquele exato instante em que ocorre a morte de alguém. Morreu alguém, não tem para onde correr. A herança já foi transmitida para você. Mesmo que você esteja no fundo do mar, navegando, nadando, seja lá fazendo o que tiver interesse. Ali você já está na condição de herdeiro. Horas depois você ficar sabendo, minutos depois, dias depois, semanas depois, não importa quanto tempo. Uma coisa é eu ficar sabendo, outra coisa é eu já me encontrar nessa condição. São coisas diferentes, né, gente? Eu já sou herdeiro, mas ainda nem sei disso. São coisas diferentes, tá? Então eu já estou vivenciando uma situação que eu nem sequer sabia. Isso é o que propõe o princípio da Soizinha. Porque a transmissão da herança, ela é o que, gente? É uma transmissão automática, imediata. O senhor está. Não estou mentindo. Artigo 1784. O colega colocou aí no grupo e você acabou de ler. Aberta a sucessão. O que quer dizer aberta a sucessão? Depois que acontecer, depois que surgir os pressupostos, morte, que é o principal, e herdeiros existentes. A herança será transmitida automaticamente. Ah, eu pensei que fosse daqui a 10 minutos. Não, naquele mesmo instante da ocorrência do falecimento de alguém, você já é herdeiro. Mesmo que você fique sabendo isso depois. Mesmo que você tome conhecimento depois, como já havia falado. Por isso que tem muita briga na sucessão, né, gente? Sabe por que tem muita briga em muitos casos? Porque tem pessoas que ficam sabendo anos depois que é herdeiro e ainda vai querer resgatar a sua herança. Será que ainda existe, né, gente? Isso é uma pergunta que não quer calar, né? Bora colocar uma interrogação aí. Ainda existe herança? Depois de anos depois? Isso daí é outra história que eu vou depois comentar com vocês, né? Ah, eu vou buscar minha herança. Peraí, camarada. De repente não existe mais nem partilha, muito menos herança. Mas é possível a gente ainda buscar uma luz no fim do túnel, uma habilitação. Isso não vou tratar hoje, tá? Tudo bem? Voltando aqui para o roteiro do capítulo 2, só para a gente não esquecer, né? O princípio da Saizinho ficou claro, gente? A Saizinho é você se apoderar de algo, né? E os efeitos, o que se propõe esse princípio? Ele define que a herança será transmitida automaticamente a partir do momento que acontecer o evento da morte e que existir os herdeiros. Você já está vivenciando um contexto, muito embora você ainda nem saiba de antemão que você já se encontra nesse contexto. Tudo foi transmitido automaticamente. Que esse tudo, gente, é herança, tá? A herança ela foi repassada imediatamente para ti. Agora, só para eu fechar nosso encontro de hoje, eu não posso deixar de não falar, só para a gente fechar com chave de ouro nessa primeira etapa, a regra é o quê? A herança será transmitida automaticamente, não é isso que eu falei para vocês? Tudo vai ser transmitido, não é isso que eu acabei de falar? Beleza. Aí alguém pode me perguntar aqui na sala, ninguém me perguntou, era para ter me perguntado. Mas tudo é transmitido, não tem nada que não seja? Poderia alguém ter me perguntado. Professor, o senhor falou que tudo é transmitido. A herança é transmitida. Mas tem alguma coisa que não é? Pararam para pensar nisso? Será que existe alguma coisa que não é
transmitido junto com a herança? Põe a cabeça de vocês para funcionar. Para quem está de cabelo cortado que nem eu, funciona até melhor, né? Fica com a cabeça mais. Pare para pensar o que eu estou dizendo para vocês. Tem alguma coisa que não é transmitida junto com a herança? O que vocês acham, na opinião de vocês? Tem alguma exceção à regra? Eu disse que até então tudo a herança é transmitida. Mas para pensar, o que não é transmitido junto com a herança? Aí você vem aqui para o material, né? Eu coloquei aqui no roteiro. Exceções à regra do princípio da saisinha. Eu vou falar só isso aqui, tá? Para a gente não se alongar. Existe alguma exceção, professor, ao princípio da saisinha? Ou seja, existe alguma exceção, essa transmissão automática da herança? O que é que eu não posso transmitir com a herança? O que vocês acham, na opinião de vocês? Podem até digitar aí, se vocês quiserem. O que de repente vocês entendam que não vai ser transmitido junto com a herança? Eu desafio a turma B. Eu quero saber o que de repente não vai ser transmitido junto com a herança. O que vocês acham, na opinião de vocês? Olha isso aqui. Olha aí, Wagner, nota 10 para você. Wagner já acertou uma das exceções. É óbvio, gente. Eu não posso transmitir os meus direitos personalíssimos. O meu pai tinha uma personalidade X, o Ari Júnior tem uma personalidade Y. Quer dizer que o doutor Ari, depois do seu falecimento, aquela personalidade agora vai ser transmitida para o Ari Júnior. O que é isso aí? É ficção científica? É laser? O que é isso? Quer dizer que agora o meu pai se gostava muito de coçar a orelha e eu não gosto? Quer dizer que agora ele faleceu e agora eu vou começar a coçar? Foi transmitido esse direito, esse costume, essa honra, essa imagem? Porque ele acabou de dizer direitos personalíssimos. Então eu estou levando em consideração direitos à imagem, à honra. Gente, meu povo e minha porva. Direitos personalíssimos, muito bem falado pelo Wagner. Artigo 11 do Código Civil. Dever de casa. Eu quero assistir Big Brother hoje, não vai assistir nada. Vai ler o artigo 11 do Código Civil de novo. São direitos intransmissíveis e irrenunciáveis. Lembra? O titio Raimundo falou isso para vocês, ou a titia Raimunda, lá do primeiro introdução, estudo do direito, né? Direitos personalíssimos são aqueles inerentes, né? Então, esses direitos personalíssimos, como muito bem falou pelo colega, e isso meu amor da minha vida, a Cristina, né? Porque é uma pessoa que eu adoro, a Cristina, a professora Cristina, maravilhosa. Ela falou isso para vocês, né? Direitos inerentes ao sujeito. Esses direitos personalíssimos, eles não são transmissíveis. Isso. Eles não são transmissíveis junto com a herança. Tá? A Cristine falou isso para vocês, categoricamente muito bem feito, bem explicado por ela, maravilhosa. E ela falou isso, tá? Então, quando alguém morrer, a honra vai com a pessoa. A imagem vai com a pessoa. Tá? Isso eu não tenho como transparecer. Só os direitos personalíssimos, professor? Tem mais alguma coisa também que não se transfere com a herança, que é uma exceção à regra açaizinha. É parecido com o que o Wagner falou, são chamadas obrigações personalíssimas. O Wagner falou muito bem, os direitos, né? Mas também tem a regra do direito das obrigações. Eu vou te dar um exemplo, eu vou contratar aqui a Karina. A Karina é uma pintora, ela trabalha com arte. Eu contratei Karina considerando o seu ofício, o seu brilhantismo de realizar aquela obra de arte. O contrato que eu vou fazer com Karina é um contrato de prestação de serviços a título personalíssimo. Quer dizer o seguinte, traduzindo, se um dia a dona Karina vier a morrer, Karina é só um exemplo, tá? Se um dia a Karina vier a falecer, mesmo que ela tenha filhos, um esposo, Carino, né, Karina? O nome do teu esposo é Carino, filhinhos, né? Não interessa.
mesmo que ela tenha esses determinados indivíduos como herdeiros, a herança não vai ser transmitida para eles, ou seja, essa prestação obrigacional, eles não vão ter nenhuma responsabilidade de assim cumprir, tá? Somente a responsabilidade foi entre mim e Karina. Nós firmamos uma cláusula de natureza personalíssima. Obrigação personal, sui generis, somente voltado para aquele ato. Personal, né? Então, após o falecimento de Karina, mesmo que ela apresente herdeiros, filhos, etc, 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 essa galera aí não vai ter nenhum compromisso, nenhum ônus a cumprir. O contrato de prestação de serviços vai ser extinto automaticamente, porque entre vida, não digo entre vida, né? Enquanto vida a Karina estava, somente eu e ela firmamos esse compromisso, e ninguém mais deveria se intrometer. Ah, eu pensei que ia passar essa obrigação para o Carino, para os filhinhos. Não, foi só com a Karina. Depois que ocorreu o falecimento dela, terminou a prestação obrigacional, tá? Então, as obrigações personalíssimas também é um outro exemplo em que não vai ser transmitida com a herança esse compromisso. A exemplo dos direitos personalíssimos, tá? Por hora, eu estou mencionando essas duas exceções. Lá na frente eu vou falar de outras exceções que não é o momento de explicar agora, tá? Mas quando chegar lá na frente, aí eu volto para essa aula de hoje. Por isso que Vossas Excelências anotem que eu estou escrevendo hoje, dia 25 de fevereiro. Que essa aula eu vou precisar logo, logo lá na frente, de novo. Ah, eu me esqueci. Se você disser que se esqueceu, você obviamente não viu o vídeo novamente, né? Tá bom? Certo, gente? Então, o princípio dessas transmissão automática. A exceção, sim. Direitos personalíssimos não transmitem com herança. Obrigações personalíssimas pactuadas, formalizadas em contratos de prestação de serviços, por exemplo, né? Também uma outra exceção é regra, tá? Por hora eu vou tratar dessas duas exceções para que, obviamente, vocês não deixem de não lembrar, tá? Pois é, meu povo e minha pova, por aqui estamos entendendo, deu para entender, tá? Hoje eu vou parar aqui nesse item, exceção à regra do princípio das seis. Não vou embora, fique aí, calma, ainda vou dar uma última observação, tá? Isso. Eu vou ficar por aqui hoje, tá? Na próxima quarta eu vou dar continuidade que... Ah, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Você... Gostei, Saulo. Vocês estudaram direitos reais, né? Direito das coisas, não é isso? Eu não sei quem foi o professor, né? Também não quero saber, mas eu vou retomar essa discussão na próxima quarta, tá, gente? Algumas coisinhas eu vou falar lá de posse. A professora não suporta essa matéria, mas você vai ter que gostar. Eu vou voltar essa discussão na quarta-feira, por isso que eu vou parar hoje, excepcionalmente, falar aqui, porque na quarta-feira a gente retoma essa discussão, tá? E aí eu vou trazer o Instituto da Posse para a sucessão. Eita! É uma viagem que nós vamos fazer na quarta-feira, tá? Mas a gente vai estar aterrissado, e aí eu convido vocês para quarta-feira a gente retomar, tá bom? Me lembro onde eu parei. Eu parei no item capítulo 2, iniciei o capítulo, falei da exceção à regra, o princípio da Saizinha. E na próxima aula a gente retoma com a regra da posse no direito das sucessões. Certo, meu povo, minha pova? Próxima semana já tem a primeira atividade, tá? Aí eu vou postar para vocês e aí fiquem acompanhando. Tudo bem? Desde já agradeço a vocês que estiveram aqui. Mais uma vez eu passei do horário, que vergonha. Eu sempre passo, tá? Mas me perdoem, não é porque eu quero, porque eu falo muito, tá bom? E aí na quarta-feira a gente continua. Tá? Eu agradeço a vocês que estiveram aqui. Amanhã, sexta, eu prometo que eu vou colocar o link do YouTube da aula de ontem e a aula de hoje, tudo amanhã. Aí amanhã vocês acessam a aula do YouTube no link, lá na plataforma que eu vou salvar, e a aula de hoje, tá bom? Muito obrigado a todos os que estiveram aqui. Eu vou falar. Próxima semana também já vai ter chamada, frequência, né? Próxima semana, avisa os coleguinhas, só próxima semana, tá? E obrigado a todos que estiveram aqui, tá bom? Mas aí faz parte. Um abraço para todos, beijo para todos e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até quarta-feira. Aula